UberX ou UberMoto, qual está valendo mais a pena em 2025? Enquanto os motoristas de UberX sofrem com a tarifa defasada desde 2014 e com custos operacionais cada vez mais altos, as motos elas vêm ganhando destaque, com ganhos acessíveis e custo operacional infinitamente menor do que do UberX. É muito mais barato você manter uma moto, você alugar uma moto, do que manter um carro. Os custos operacionais do veículo é muito mais caro. Mas calma, nem tudo no UberMoto são flores, porque as motos elas têm dois problemas gravíssimos que o motorista de UberX não enfrenta. Em primeiro lugar, é a insegurança. É muito mais inseguro você pilotar uma moto. O risco de acidente é muito maior, principalmente num trânsito como o trânsito de São Paulo. O para-choque da moto é o seu peito. Então essa é a primeira limitação. E a segunda limitação do UberMoto é a limitação climática. Choveu, acabou o UberMoto. Quem que vai pedir moto em dia de chuva? Sem contar que é muito mais perigoso você pilotar uma moto em dia de chuva do que dirigir um carro. Agora vamos falar sobre ganhos. Quanto que está ganhando um piloto de UberMoto e quanto que está ganhando um motorista de UberX trabalhando 10 horas por dia? A vantagem do UberMoto é que o UberMoto ele consegue fazer muito mais viagens do que o UberX. A moto ela não fica parada no trânsito, pega um corredor e vai embora. Ela consegue concluir uma viagem muito mais rápido. Então, se um motorista de UberX faz 20 corridas por dia, o piloto de UberMoto ele vai fazer 30, então ele vai fazer 10 corridas a mais do que o UberX geralmente consegue fazer durante um dia. Trabalhando 10 horas por dia, um piloto de UberMoto ganha em média de R$ 2.685 a R$ 3.080 por mês, trabalhando 10 horas por dia, enquanto o motorista de UberX ganha em média por mês R$ 4.725, e isso tirando o valor de combustível, tá? Então dá uma diferença de R$ 1.000 do UberX para o UberMoto por mês. Só que quando chegar as manutenção, o motorista de UberX vai gastar muito mais com manutenção do que o piloto de UberMoto. Então vai dar elas por elas. Hoje, em 2025, um motorista de UberX está ganhando quase que a mesma coisa do que um piloto de UberMoto, certo? Mas a diferença é a questão da segurança, né? É muito mais confortável você dirigir um carro do que pilotar uma moto. Eu já pilotei moto durante muitos anos. Eu tenho uma 125, inclusive ela está aqui no meu quintal enferrujando. E eu sei como que é pilotar moto, eu sei como é ruim pilotar moto em dia de chuva. Eu já sofri acidente, me acidentei na BR, estourei os ligamentos do meu tornozelo. Depois disso eu peguei trauma. Depois disso eu não pilotei mais moto, comprei o carro, comecei a trabalhar com UberX. Minha moto está aqui enferrujando na minha garagem. Então a moto tem essa questão da insegurança, né? Mas é uma nova porta de emprego. Para quem gosta aí, tem muita gente que é fã de moto, então é uma nova porta de emprego. Em relação aos ganhos, não muda muito não, viu? Tem gente que acha que o motorista de UberX está ganhando muito mais do que um piloto de moto, só que essa não é a realidade. Claro que eu estou levando em conta a tarifa atual. Conforme o tempo for passando, com certeza a tarifa de UberMoto vai diminuir. Eu já vi aqui prints da Uber, tá pagando 50 centavos por quilômetro rodado no UberMoto. E com certeza vai diminuir, vai chegar um tempo aí, se a Uber está pagando 80 centavos por quilômetro rodado no UberX, no UberMoto vai chegar a 10 centavos por quilômetro rodado, eu não duvido, tá? Muitos estão chamando de escravidão moderna. Então vai chegar um tempo que a Uber vai reduzir cada vez mais a tarifa do UberMoto. Eu não ouvi o que eu ouvi? Se a Uber está mandando aí R$1, R$1,50 por quilômetro rodado, é porque a UberMoto agora está ganhando destaque, principalmente em São Paulo. Mas já existe em outras regiões, então pode ter certeza que o UberMoto vai se expandir para o Brasil inteiro. Agora, trocar UberX por UberMoto, você trocaria o UberX pelo UberMoto? Eu jamais trocaria, nunca. Nunca trocaria o UberX pelo UberMoto. Se der tudo errado e o UberX não for mais viável, eu não vou para o UberMoto, eu vou fazer outro tipo de serviço. Vou usar o meu carro para ganhar dinheiro de outra forma, mas moto eu não quero mais para mim. Eu não uso UberMoto para trabalhar com UberMoto e também eu não tenho a segurança, eu não tenho a confiança de chamar um transporte por moto, né? Eu acho moto muito perigoso por experiência própria. Eu já me acidentei de moto, já caí várias vezes de moto. Moto é complicado, se tiver ali, uma vez eu estava descendo assim uma ladeira asfaltada, né?
E chegou perto da lombada e comecei a frear. E moto, o freio de trás, ela não funciona muito bem. Você tem que usar os dois freios para você conseguir frear de verdade. Tinha terra no chão, um pouquinho de areia no chão, mas o pneu da frente deslizou, cara. Eu fui capotando assim no asfalto. Não quebrei nada, só me ralei todo. E a minha moto também estragou um pouco. Moto é complicado, cara. Uma areinha no chão, uma aguinha no chão, já é o suficiente para causar um acidente grave. Então eu não trocaria o Uber X pelo Uber Moto em hipótese nenhuma. O Uber Moto é para guerreiro, é para desbravador, cara. Para quem tá aí, ó, na luta. Porque é diferente você transportar uma carga no Uber Moto, fazer o transporte de encomenda, é diferente do que transportar um passageiro. Quando tem um passageiro atrás, fica muito mais complicado pilotar uma moto quando se tem um passageiro ali atrás. Porque tem muitos que não sabem andar de moto. Porque na moto você tem que ficar apertadinho, né? Você tem que se segurar ali no piloto ali e ficar bem firme. Mas tem gente que fica com a perna aberta, entendeu? E tudo isso pode gerar acidente. Então a moto tem essa questão da insegurança, né? É muito mais perigoso você estar no trânsito de moto do que no carro. Sem contar que muitos motoristas caminhoneiros, muitos motoristas de modo geral, não respeitam os motoqueiros, certo? E é difícil também você olhar ali, tem motoqueiro que passa muito rápido ali, você não consegue nem ver no retrovisor. Então a questão do acidente é algo que preocupa na Uber Moto. Agora, em relação aos ganhos, é praticamente a mesma coisa, porque Uber Moto vai ganhar menos porque a tarifa da moto é menor, certo? Do que o Uber X. Só que a questão do Uber X é que os custos operacionais para manter um carro é muito mais alto. O Uber Moto, ele está gastando aí, uma moto convencional, faz 35 km com 1 litro de gasolina. Enquanto no Uber X, se fizer 10 km com 1 litro de gasolina, está fazendo muito. O meu Kwid faz 13 km com 1 litro de álcool, mas eu estou falando do Kwid. Mas a maioria dos carros aí está fazendo 10 km por litro de combustível, enquanto a moto faz 35 km com 1 litro de combustível, sem contar que a moto vai conseguir fazer muito mais corrida durante o dia. Então os ganhos não mudam muita coisa não, vai ser elas por elas. A questão é que trabalhar de Uber X é muito mais confortável, muito mais seguro. O Uber Moto, ele corre muito mais o risco de ser assaltado. Parou no farol ali, você está aberto aqui, ó. O Uber X não, você fecha o vidro dos carros, dificulta um pouco. Então a Uber Moto tem essas limitações, mas em relação aos ganhos não está mudando cada vez nada. A tarifa do Uber X está tão defasada, que vai chegar um ponto que a gente vai perder para o Uber Moto. Olha como é ridículo o Uber X pagar 50 mil, 70 mil reais em um carro e lucrar menos do que um motoboy tá lucrando. É ridículo. E não há nenhuma perspectiva de que os aplicativos Uber 99 vai aumentar a tarifa para 2025. Pelo contrário, é muito provável que a Uber diminua a tarifa do Uber X em 2025, agora com a chegada do Uber Moto, porque agora com certeza a demanda vai diminuir. E mesmo que tenha chegado só em São Paulo e que aqui na minha cidade ainda é proibido o Uber Moto, eu não duvido que o transporte por moto vai se expandir para o Brasil inteiro. Já deu certo em São Paulo. Os aplicativos passaram por cima do prefeito. Se eles fizeram isso em São Paulo, eles podem fazer isso em qualquer região do Brasil. Então pode ficar esperto que o Uber Moto vai se expandir para o Brasil inteiro. Mas mesmo assim, eu jamais trocaria o Uber X pelo Uber Moto. Quando não der certo, e se não der certo, né, no Uber X, eu vou fazer outra coisa. Vou usar o meu carro para vender alguma coisa lá no porta-malas, mas Uber Moto para mim, sem chance. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você trocaria o Uber X pelo Uber Moto? Se você é motoboy, se você já trabalha com Uber Moto, me conta aqui nos comentários como que é os ganhos de moto, quanto que dá para fazer transportando passageiro, trabalhando 10 horas por dia com o Uber Moto. O Uber X não tá lá essas coisas não, os ganhos do Uber X. Infelizmente por causa da tarifa que está defasada desde 2014. Os aplicativos não melhoram a tarifa para gente. É por isso que hoje um motorista de Uber X está ganhando mais ou menos a mesma coisa que um piloto de Uber Moto. Quero saber a sua opinião, não esquece de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Um abraço, bom final de semana a todos. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários.